A paz do Senhor Jesus, bom dia. Nós estamos aqui para mais um devocional sobre oração. E como tem sido precioso esse tempo e como tem sido maravilhoso o que Deus tem ministrado ao nosso coração. Podemos sem dúvida alguma dizer que sentamos todas as manhãs na relva e o Pai nos alimenta da mesma maneira que Ele fez quando Ele multiplicou os pães, não é? Ele disse aos discípulos o quê? Mande a multidão sentar na relva em grupos de 50 em 50, não é? E depois vocês vão levar o pão e vão alimentar essa multidão. E isso é grandioso, isso é maravilhoso, porque isso nos mostra coisas tão preciosas, isso nos mostra o que acontece quando nós sentamos para ser alimentados pelo Senhor. É o que eu falo, quando a gente faz a live no quintal, acontecem essas coisas, né? Vamos deixar o avião passar. Glória a Deus. Bom dia, Ale. Deixa eu ver quem tá mandando bom dia mais aqui. Bom dia, Gisele. Bom dia, Giane. Bom dia, Cristiane. Glória a Deus. Então nós estamos hoje aqui sentando para ouvir o Senhor, para sermos ensinadas por Ele. Não há ninguém melhor para nos ensinar sobre oração do que o nosso Jesus, não é verdade? Quando nós olhamos para a vida dele, nós vemos que todo o ministério terreno dele foi pautado na oração. Nós vemos ele sempre orando. Quando ele vai, a noite anterior à escolha dos discípulos, ele passa orando. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, ele ora. Quando ele está lá no Getsêmani, nos últimos minutos já, ele está orando. Nós vemos ele sempre se retirando para orar. Então, não há ninguém mais adequado do que o nosso Jesus para nos ensinar sobre oração. E nesta manhã nós estamos aqui para aprender com ele, para aprender dele, para entender a verdade da oração. Não há vida vitoriosa se não estiver no altar da oração. Não existe. Né? Nós poderíamos aqui falar sobre várias coisas e metodologias e 3 passos para a vitória e 10 princípios para uma vida vitoriosa, enfim, todas essas coisas. Certamente nós tiraríamos lições preciosas, mas se não estiver pautado numa vida de oração, nós não vamos viver milagre. Se quisermos ver mudança nas nossas famílias, nós precisamos viver uma vida de oração. Se quisermos viver uma vida relevante nesta terra, nós precisamos ter uma vida de oração. Se quisermos vencer as tentações, nós teremos que ter uma vida de oração. Então, nesta manhã, o meu pedido é que o Senhor entre no seu coração, que você não esteja simplesmente numa live para ter informações, mas que você possa estar aqui realmente sedento de ter uma vida de comunhão com Deus, de entrar nesse universo da oração. É fácil? Não é fácil. É tão simples nós termos uma vida de oração. Não é. Ter uma vida de oração implica em renúncia. Ter uma vida de oração implica em tantas coisas. Mas quando nós realmente renunciamos, nós passamos a viver isso. Então hoje, o meu pedido ao Senhor é que Deus levante uma geração que seja apaixonada pelo altar da oração. Que Deus levante um povo que ame orar. Que Deus levante um povo que compreenda que oração é muito mais do que uma ponte onde eu busco os meus pedidos. Não, oração não é isso. Oração é o lugar de intimidade. Oração é o lugar do secreto. Oração onde Deus se revela para a minha vida. Oração é onde eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades. Oração, já se diz, é o secreto. É o lugar onde eu estou com Ele. É o lugar onde é eu e Ele, sem plateia, sem holofote, sem terceiras pessoas. Então, que Deus nos leve de verdade a viver uma vida de oração, a viver uma vida imersa em oração. Alessandra, mas eu não queria saber de oração, eu queria saber do que vai acontecer na minha vida, porque estou passando lutas, eu queria saber. Não, é a oração.
A oração nos leva a declarar o que Jó declarou. Olha só no que Jó declarou. Jó disse assim: ainda que ele me mate, eu continuo esperando nele. A oração nos dá essa certeza. Deus, não aconteceu agora, mas a minha fé está inabalável em ti. A oração lhe faz, sabe, é você cantar quando você está ferido. Foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram. Eles estavam todos machucados, mas à meia-noite eles começam o quê? Cantar e orar. Eles não só cantam, cantam e oram. Então eu imagino na minha mente o quê? Que quando eles oram, eles recebem combustível para cantar. Então, o segredo para uma vida vitoriosa é estar em oração. E nós estamos aqui felizes, extremamente contentes. Estamos hoje no quarto, deixa eu pensar aqui na minha cabeça, no 5º dia do nosso devocional de oração. E como tem sido poderoso mesmo. Nós já falamos sobre a paz do Senhor, Rose. Nós já falamos sobre a oração padrão, a oração que muda história, a oração eficaz e a dimensão do sinal. Nós já falamos, ontem nós falamos sobre a oração que revela a humanidade, e isso foi poderoso, gente, tem sido maravilhoso. E hoje nós vamos falar sobre a oração sem palavras que gera uma voz profética. Não é interessante? Ela não tem palavras, mas ela gera uma voz. E nós vamos compreender isso. Uma oração que gera uma voz. Nós precisamos ter orações que gerem voz profética. Nós precisamos ter orações que mobilizem o mundo espiritual. Nós precisamos ter orações que verdadeiramente gerem algo em Deus para mudar todo o nosso destino. E hoje nós vamos falar de alguém que ousou fazer uma oração sem palavras, mas gerou uma voz profética. Por quê? Porque às vezes eu mesmo sou muito pentecostal. Então para mim eu oro e eu oro alto e enfim. Mas às vezes nós condicionamos que apenas orações deste nível geram. Apenas orações desta maneira trazem resposta. Quando na verdade não é a intensidade, o timbre da minha voz que vai mover os céus, mas é a verdade do meu coração, é a verdade que está inserida no meu interior, é isso que move. Bom dia, Tati, que o Senhor te abençoe. E isso nós vamos falar sobre alguém que orou a paz do Senhor, outra Tati, de alguém que fez uma oração sem palavras, mas que gerou uma voz profética, que revolucionou a história. Vamos orar, amém? Pedindo ao Senhor que traga a revelação do céu para a nossa vida. Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, no nome do Teu Filho amado, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor. Nesta manhã, ó Pai amado, onde nos aproximamos de Ti com o coração quebrantado, declarando que nada somos, declarando que somos dependentes de Ti, declarando, Senhor amado, que é no Senhor que encontramos, ó Pai querido, a revelação, que é no Senhor que encontramos alento, que é no Senhor que encontramos forças, que é no Senhor, o salmista disse que em Deus faríamos proezas. Oh, meu Pai, vem nesta manhã e traz, Senhor, a Tua revelação, e traz, meu Deus querido, os Teus princípios, Pai amado, que os corações se abram, que, Senhor, seja mais do que, Senhor, apenas um tempo para uma live, mas que seja um tempo de uma palavra rema, que seja um tempo de uma palavra transformadora. Senhor amado, que esta live, oh Deus, hoje eu fiquei tão feliz, porque eu vi que essa live não está alcançando só o Brasil, mas essa live está alcançando o Japão, essa live, Senhor, está alcançando, Senhor amado, as terras de Portugal, essa live está alcançando, Senhor, a América. Senhor, eu te louvo, mas Pai, que haja uma revolução em cada lugar onde chegar, porque nós queremos sim engrossar as fileiras do exército da oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Bom dia, Ana Lu, bom dia, Pati. Ana Lu, que saudade enorme da sua vida, amém. Então vamos lá. Qual é então
a pessoa da qual vamos falar hoje, a oração sem palavras que gerou uma voz profética, quem é essa pessoa? Certamente você já deve ter acertado, não é? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Então marque aí, você que está marcando. Hoje o nosso texto está inserido. A paz do Senhor, Elaine. Hoje o nosso texto está inserido em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. E talvez você diga, ora, esse texto eu já conheço e já sei tudo. Eu também pensei que conhecia tanto, mas o Senhor me fez ver pontos tão específicos e hoje eu quero compartilhar com você. Amém? E certamente isso lhe levará a uma vida mais eficaz de oração. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 12. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. A parte mais importante para nós nesta manhã é esta. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. Então você já sabe que nesta manhã nós iremos falar sobre uma das orações mais conhecidas da palavra de Deus. É uma das orações mais pregadas, é uma das orações mais cantadas, é uma das orações que mais foram temas de congresso, é uma das orações mais lidas, a oração de Ana. Nós vamos falar sobre esta mulher, o que a leva ao altar da oração, o que há de tão especial na oração dela. Afinal, a oração dela não muda apenas a vida dela, a oração dela muda a história de uma nação inteira. Nós vamos entender como que Deus age muitas vezes para nos levar ao altar da oração. Nós vamos falar também nesta manhã sobre fertilidade e governo. E isso foi uma chave que Deus me deu poderosa no dia de ontem. Ele me deu, na verdade, na madrugada de antes de ontem para ontem. Mas eu não compreendi ainda aonde eu usaria essa chave. E quando foi ontem à noite, quando eu fazia o meu devocional particular, então ele me falou, a chave é aqui. Então hoje nós vamos falar também sobre uma vida de oração, onde eu entendo que fertilidade e governo estão associados. Então vamos lá? Vamos começar. Ora, quem era essa mulher? Vamos entender um pouquinho dela, porque a única coisa às vezes que sabemos dela é que ela era mãe de Samuel, que Penina irritava, enfim. Mas tem coisas muito poderosas nesta história. Quem era? Ana era casada com um levita. Quem acompanhou os devocionais do livro de Números sabe que os levitas eram divididos em 3 classes, e uma das classes principais era dos coatitas, aqueles que transportavam a arca, aqueles que cuidavam dos utensílios sagrados, aqueles que tinham uma intimidade maior ainda com o templo. E o marido de Ana fazia parte disso, ele era um levita coatita. E então vamos pegar o primeiro ponto. Ele estava numa classe elevada. O que mais que é de interessante na história de Ana? Aonde ela morava? Aonde Ana morava, Alessandra? Ana morava na montanha. Então Ana morava num lugar alto. Ana morava numa área de montanha, de visibilidade. Então eu vejo que tudo na vida de Ana nesse momento era alto. Bom dia, Regiane, a paz do Senhor. Era alto. Ela morava numa montanha, o seu marido era um homem da graça e paz. E Dirley, me fala como é seu nome, porque eu sei que você sempre está por aqui, eu quero falar o seu nome certinho, tá bom? E aí, então ela era casada com um homem que tinha afinidade com o céu, afinidade com o templo. Então, quando eu olho para uma pessoa assim, eu imagino o quê? Que tudo na vida dela está certo. Então, nós vamos desmistificar uma coisa. O fato, muitas vezes, de estarmos exercendo coisas preciosas no reino. O fato, muitas vezes, de estarmos ocupando um lugar em Deus, amém? De destaque, não nos priva de passarmos dificuldades. A questão é, o que farei com a dificuldade que me assola? Transformarei ela em questionamento ou transformarei ela em ponte para viver uma vida de oração? Ana, ela passa exatamente isso. O que vejo mais em Ana? Ana morava em uma casa com a sua rival. A Bíblia diz que Ana tinha uma rival.
cujo nome era Penina. Duas mulheres dividindo a mesma casa, dividindo o mesmo marido, mas não o mesmo propósito. Penina me fala da carne, Ana me fala do espírito. Penina me fala da carne. A carne incita a competição, a carne incita o orgulho, a carne incita a provocação, mas o espírito me leva ao quebrantamento. Então a gente vê duas mulheres andando juntas, mas com propósitos diferentes. Oh, glória a Deus! E o Dirley, ele é líder da fotografia. Glória a Deus, glória a Deus. Lá da IBG. IBG é uma igreja do coração. Que Deus abençoe muito. Bom dia, Yara. A paz do Senhor. Então nós vamos ver no quê? Duas mulheres que moravam juntas, mas tinham propósitos diferentes. Uma mulher representando a carne, outra mulher representando o espírito. E aí eu aprendo uma coisa tão especial. Duas casas abrigando dois propósitos. Duas casas abrigando duas qualidades, duas casas abrigando duas pessoas que vão viver destinos diferentes. E aí eu vejo o que mais? O que mais que há de interessante nisso? Ambas moravam juntas, não é? E por que elas moravam juntas? O que aconteceu? Como que essa Penina entrou aí? O que acontece? Porque Penina também era esposa de Eucana, marido de Ana. Mas o que acontece? Por que ela entra? E, gente, a Penina só entra porque faltou alguma coisa. Isso eu quero que você marque. A gente vive falando, porque a Penina, porque a Penina, porque a Penina. A Penina só entra porque alguma coisa falhou. A penina sonha. Peninas não nascem na nossa vida. Peninas não surgem na nossa vida quando as portas estão fechadas. Vamos entender isso? Bom dia, Adri. A paz do Senhor Jesus. Vamos entender? Ao que tudo indica, Ana era a primeira esposa de Eucana. Ana era a esposa, vamos dizer assim, titular. Ana era a esposa amada, Ana era a esposa querida, Ana era a esposa que Eucana tinha por amor. Mas o que nós vemos pela história é que Ana, né, ela não gerava. Grave isso, Ana não gerava. Ana era estéril. E então Eucana, para preservar a sua descendência, para preservar o seu legado, para que o seu nome não fosse esquecido, ele então pega a sua segunda mulher, quem era Penina. Penina era a mulher que dava filhos, Eucana era a mulher que dava amor. Mas há algo muito interessante. A história costuma dizer que todas as vezes que a mulher não tinha filhos, a mulher pegava a empregada. E essa empregada gerava filhos. Nós vemos isso acontecendo com Sara. Quando Sara não tinha filhos, o que acontece? Sara pega Agar, a empregada. Quando Raquel não tinha filhos, o que Raquel faz? Raquel pega a empregada para gerar filhos. E isso se repete muitas vezes ao longo da história. Mulheres pegando a empregada para que a empregada gerasse filhos. Por quê? Porque o filho da empregada se tornava, de certa forma, o filho dela. Então nós vemos que Raquel pegou a sua empregada para gerar filhos e Lia também pegou a sua empregada para gerar filhos. Mas quando é a contagem, na verdade, Deus coloca ela exatamente. Filhos de Bila, filhos de Bila, filhos de Zilpa, filhos de Raquel e filhos de Leia. Mas no contexto era como se ela dissesse, é minha propriedade. Então o que você quer dizer? Há uma linha que acredita que essa Penina era uma empregada, era uma serva, mas quando Ana não gerou, ela assume. Alessandro, o que você quer dizer? Eu quero que você marque isso. Se você está com a tua Bíblia, você está anotando, marque. Quando não geramos, perdemos o governo. A autoridade só é dada para quem gera. Se você não gera, o governo passa. Governo e fertilidade estão ligados. Uma vida em Cristo, para ter autoridade, ela precisa gerar. E se você não gerar, a serva vai gerar no seu lugar.
E Deus não fez a serva para gerar. Deus fez aquela, a noiva. Deus fez aquela que é a esposa. Deus fez aquela... E eu estou trazendo isso para o espiritual, entendeu? Não delegue a função de gerar para outros. Deus chamou você para gerar. E eu quero abrir um parêntese aqui, bem grande, bem grande. Você é esposa de pastor, Deus chamou você para gerar. Ah, mas tem uma irmãzinha lá. A irmã, ela vai te ajudar, a irmã vai ser sua parteira, a irmã vai te ajudar da luz, a irmã vai estar ali contigo, a irmã vai te acompanhar, ela é a parteira, mas o ventre que tem que gerar é o seu. Nós estamos vendo muitos problemas acontecendo, por quê? Porque às vezes as pessoas que têm que gerar não querem gerar e começam a delegar para o servo. E gente, coisa terrível é quando o servo gera, porque geralmente quando o servo gera, o servo começa a querer ser dono da casa. Tudo estava muito bem entre Sara e Agar até o dia que Agar gerou. No dia que Sara não pôde gerar e Sara delegou para Agar, o que acontece tem problema. Aqui, se nós entrarmos pela linhagem que realmente Penina foi uma serva, o que a gente entende? Que quando Penina gerou, Penina tomou o governo. Não delegue, não delegue, não delegue. Entenda. Ah, então quer dizer que só eu que apareço? Porque a gente às vezes tem isso. Não, então quer dizer que é só a líder? É só... Não, gente, nós somos parteiras. Nós somos parteiras, nós estamos ali para ajudar a nascer. E eu vou te contar um segredo. Rebeca, ela teve uma parteira, ela teve alguém que cuidou. O nome dessa parteira se chamava Débora. Tá? E Débora ajudou Rebeca. Débora continua na casa, porque parteiras leais fazem história. Talvez elas não estarão diante de todo o brilho, mas elas farão em nome de Jesus. Se você é uma líder de círculo de oração, se você é uma esposa de pastor, se você é uma líder do louvor, para de delegar para os teus liderados gerar. Se você continuar delegando, você vai perder o governo, você vai perder a autoridade. E a autoridade que eu digo não é autoridade de um bando, é a autoridade de Deus. A autoridade está atrelada a quem gera. Deus não dá autoridade para quem não gera. Deus só dá autoridade para quem gera. Em nome de Jesus, não delegue. Eu quero dizer aqui, eu sei que a gente sempre olhou com uma dó muito grande de Ana, e eu continuo tendo dó dela, coitada, sofreu. Mas Penina só entrou na história porque ela não gerou. Ela só perdeu o governo porque ela não gerou. Então, em nome de Jesus, começa a gerar. Eu não consigo gerar, não consigo gerar. Gente, tem parteira aí, tem gente ajudando, tem uma Cifrá, tem uma Puá, tem uma Débora, tem parteiras. Deus sempre vai trazer parteiras, mas não delegue para parteira. Quem gera toma o governo. É por isso que tem muitos lugares, gente, que as pessoas que têm que ter autoridade perderam a autoridade. E elas perderam só por uma coisa, porque elas não geraram. Governo é dado para quem gera. Governo e fertilidade estão associados. E aqui a gente vê um grande problema. O grande problema aqui, o que acontece? Ana perde o governo da casa, porque ela não gera. E Penina assume. E é tão interessante, gente, que quando empregados começam a governar, é um problema. Se não me engano, no livro de Cantares, no livro de Provérbios, Salomão, ele fala sobre isso. Que é terrível quando o servo governa. É terrível. Quando o servo governa, é terrível. E aqui começa a ter um problema, porque a serva agora está governando. Porque a serva gerou. E aí o que acontece? Ela começa a irritar. Você percebe que é o mesmo perfil que Agar tem, é o mesmo perfil de Penina. A Yara está dizendo, aconteceu comigo no passado. Então você sabe que nós estamos falando é verdade. Por quê? Porque é verdade? Porque é um princípio, irmão. É um princípio. Escreva na tua Bíblia. Quem não gera, perde o governo. Tá? Mas eu canto muito bem. Não interessa. Mas eu prego muito bem. Não interessa. Mas não interessa. Se você não gerar, você vai perder o governo. Tem que gerar. Tem que gerar. Mas tá difícil. Pega uma parteira. Pega uma parteira. Paz do Senhor, Celina. Pega uma parteira. Pega uma parteira. Ela vai te ajudar. Mas ela não vai gerar. Quem gera é a dona da casa. Tá bom? Grave isso. Fertilidade e governo estão associados. Tá bom?
Aí tem igreja que pessoas que falam assim, nossa, mas a esposa do meu pastor, gente, ela está ocupando a posição dela, Deus deu essa posição para ela tem que gerar. E você tem que ser a parteira, você é a parteira, ok? Por quê? Porque essa é a missão, tá bom? Em nome de Jesus, se até hoje você delegou para os teus liderados gerar e você só embalar o bebê, para. Até agora tá legal, até agora tá gostoso, né? Você só fica lá e eles geram, e você balança, e você diz, ai, que lindinho. Cuidado, você vai perder o governo. Isso é princípio. Quem gera tem a chave. Quem gera tem autoridade. Quem gera tem o governo. E aqui nós vemos o quê? Ana, de certa forma, abre a porta. Ana, de certa forma, perde o governo, porque ela não gera. Não é assim? E aí o que acontece? Começa a haver uma grande guerra dentro de casa, né? A empregada assumiu o governo. A empregada agora quer o quê? Humilhar a Ana, não é? E aí começa. E a Bíblia diz que ela a irritava insistentemente. Ela a irritava todos os dias. E aí surge uma outra coisa interessante aqui. Por que Ana não gerava? Por quê? E aí nós encontramos, porque o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Deus fechou a madre. Ah, então vocês dizem, então Alessandra, foi Deus. Tem hora que Deus não quer que gere. Preste atenção. Deus não cerra madres para que as pessoas fiquem estéreis para o resto da vida. Deus cerra a madre para que o desejo de gerar seja tão grande que a leve para o altar da oração. Alessandra, eu não consigo gerar, pois esse é o motivo que tem que te lançar ao altar da oração, porque gerar é um princípio. Gerar não é uma escolha, é um princípio. João 15:16, Jesus diz, eu vos chamei, eu vos nomeei para que vades e deis frutos, para que gere. Essa é a missão da igreja, essa é a missão, gerar. Então quando ela vê que Deus fecha a madre, Deus cerrou a madre, ela entende, é princípio para mim orar, ou melhor, é motivação para me orar, é o caminho da oração, tá? Agora nós vamos entender outra coisa na vida de Ana. Há algo que pode me privar do altar da oração. O que é? Quando eu substituo o filho pelos mimos. Quando eu substituo o prazer e a alegria de gerar e deixar legado pelos mimos. O que são mimos, Alessandra? Gerar filhos, gerar frutos. Mimos, aplausos, ostentação. Eucana, o marido de Ana, começa a ver que ela não gera, não é? E isso está afligindo ela. Isso deixa ela triste. E o que Eucana começa a fazer? Todas as vezes, quando ele vai sacrificar, ele dá uma porção para Penina, ele dá uma porção para cada um dos filhos, mas para Ana, ele dá uma porção dobrada. Para Ana, ele dá uma porção melhor. E Ana poderia ter falado assim, ora, eu tenho a porção melhor. Gente, nenhum aplauso vai substituir o gerar. Você está compreendendo? Nenhum elogio. É melhor você ser criticado embalando o seu filho do que você ser aplaudido embalando o filho dos outros. É melhor você ser perseguida embalando o seu filho do que você estar na elite embalando o filho dos outros. Deus não me chamou para embalar filho dos outros, Deus me chamou para gerar. Então, ainda que Eucana queira me dar a porção melhor, eu vou recebê-la, mas ela não substituirá o desejo de gerar. Eucana me fala da instituição. Às vezes a instituição vai me dando aplausos, vai me dando ostentação, e isso vai substituindo o meu desejo de gerar. Não, você não foi chamada para isso, isso é só um mimo. Deus chamou, a tua missão, a tua função é gerar, 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 gerar. Guarde isso no seu coração, gerar.
aqui, a Solange, ela está contando aqui, e isso é no mundo físico, mas o mesmo Deus faz no mundo espiritual. Ela disse que ela não seria mãe, e o médico disse que ela não geraria filhos, mas ela foi para o joelho e gerei. E ela não teve uma, mas ela teve trigêmeas. Uau! Oração acessa o céu e muda decreto. Exatamente, gente, muda o decreto. E eu vou te falar uma coisa, as coisas no mundo natural, elas são uma figura do que acontece no mundo espiritual. Se você pegar as verdades do mundo natural e lançá-las para o mundo espiritual, você vai viver uma vida abundante em Deus. Você vai mergulhar nesse universo de oração e de intimidade. E aí nós vemos o quê? Eucana estava dando sempre isso. Era como se Eucana dissesse, se satisfaça. Fique tranquila. Só que a esterilidade de Ana a levou a um lugar de decisão. A esterilidade de Ana levou ali, eu não quero mais viver isso. Você pode perceber aqui que você não vai ver em momento nenhum Deus usando um profeta e dizendo assim, Ana, vá orar porque Deus vai te dar um filho. Não. Não. E eu creio, gente, que se Ana tivesse se posicionado antes, Ana teria gerado antes. Ana só foi gerar agora porque foi aqui que ela se posicionou. E aqui nós vamos ver uma coisa. O que a nossa esterilidade está fazendo? A nossa esterilidade, ela pode trazer duas coisas. Ou isso, não chega, eu quero gerar, e então eu vou para o altar da oração. Ou a nossa esterilidade, ela pode fazer outra coisa. O que ela pode fazer? A nossa esterilidade pode nos levar a um conformismo, onde a gente se acostuma a balançar filho dos outros. Só que Ana não. Ana falou, não vou balançar mais filho dos outros. Eu não vou mais ficar aqui recebendo só os mimos. Eu quero gerar. Ela toma uma decisão. E o que ela faz? Ela vai para o altar da oração. E essa decisão é tremenda, gente. O desejo de gerar tem que nascer aqui dentro. Você lembra quando Raquel olha para Jacó e diz assim, dá-me filho, senão eu morro. Era como se ela estivesse dizendo, é muito parecida, né? A história de Raquel, aqui a história de Ana, é muito parecida, porque Raquel também era a esposa amada de Jacó. Mas chega um momento que ela fala assim, eu sei que eu sou amada, eu sei que eu sou a querida, mas eu não quero só isso, eu quero filhos, eu quero gerar. Ela já tinha dado a empregada para Jacó, ter filhos com ela, já tinha tido. Entendeu? Só que acontece o seguinte, ela vê o quê? Gente, se não gera, perde o governo. Se não gera, é complicado. Se não gera. Então ela diz, dá-me filho, senão eu morro. Decisão. Chega de embalar filho dos outros. Chega de embalar o que os outros geram. Chega. Ela olha e ela diz, eu vou para o altar da oração. Ela decide. E ela decide transformar, porque agora nós entramos nisso, sabe? Quando eu entro, quando eu sou mergulhada, imergida no mundo da oração, no universo da oração, primeira coisa, eu transformo o lugar que eu estou. Bem assim, pastor Paulo Martins, exatamente isso. Quando as mulheres de pastores não assumem o ministério que Deus confiou a ela, a penina reina. É verdade. Às vezes a gente vê... eu tô na igreja desde criancinha. Então eu já vi tanta coisa na minha vida. E às vezes a gente fala assim, né? Alguém fala, meu Deus, aquela mulher tá dando problema. Aquela mulher, ela quer mandar. A penina só reina se a Ana não gera. Se a Ana gerar, o governo tá na mão dela. Não tem jeito. Né? Então aqui voltando, quando eu entro no universo da oração, eu mudo o lugar que eu estou. A Bíblia diz que Ana ia ao templo, segundo a lei, tá? Eles tinham que ir, os levitas, 3 vezes ao ano, em 3 festas já pré-determinadas. E quando ela ia com Eucana, a Bíblia diz que ela só chorava e não comia. Então presta atenção, a casa do Senhor se tornou um lugar de tristeza para Ana. Por quê? Porque ali a competidora reinava. Gente, peninas gostam de reinar no lugar da adoração. Yes. Peninas gostam de dizer que eu mantenho o governo no lugar da adoração. E acontece o quê? Que era ali que ela fazia o quê? Era ali que ela humilhava, era ali que ela perseguia Ana, era ali que ela pisava. E aquele lugar se torna um lugar do quê? De dor. Mas quando eu entro no universo da oração, o lugar de dor vai se tornar plataforma do meu milagre.
Ela olha e diz, não, eu vou resgatar o significado desse lugar na minha vida. Nós precisamos resgatar o significado da casa de Deus na nossa vida. Nós precisamos resgatar. Pessoas que estão sempre dizendo não, mas na igreja é lugar de perseguição. Resgate. A Penina te faz enxergar que a igreja é um lugar de perseguição. Mas quando você entrar no lugar da oração, você vai ver diferente. Você vai entender que a casa do Senhor é a maternidade de Deus, é o lugar onde eu gero, tá bom? E aqui nós vamos vendo o quê? O desejo de gerar de Ana era insubstituível. Ana poderia pegar os filhos de alguma serva e assim serem seus. Era um direito que lhe assistia. Mas Ana decide gerar. Então eu continuo dizendo para você, nós não podemos nos contentar dando nome aos filhos que outros geram. Por quê? Porque a empregada gerava, mas quem dava o nome era a senhora. Agar gerou, mas quem deu o nome foi Sara. Não era assim? Bila, Zilpa, mas eram as mães. Chega de dar nome a coisas que você não gerou. Para de dar nome para coisa que você não gera. Não é o nome que lhe faz ser dona daquilo que outros geraram. É o ventre. É de onde sai. E às vezes a gente está tão acostumado. Não, olha, foi até eu que dei o nome, foi até eu fiz os últimos detalhes. Para, tem que gerar, tem que sair de você. Tem que ser gerado em Deus, na sua vida. Então não se contente em dar nomes ou embalar filho dos outros. Gere o seu. Ok? Agora nós vemos aqui. Ninguém gera se não passar pelo altar da oração. Não existe como gerar. Não dá para gerar se não passar pelo altar da oração. Tem que passar pelo altar da oração. Ninguém gera sem semente. Você já viu uma mulher dizendo assim, eu vou engravidar, né? E vai ser uma produção independente, então eu vou engravidar sozinha. A única que engravidou só mesmo pelo Espírito só foi Maria. O restante, todo mundo tem que ter semente. Se a semente não estiver dentro do útero da mulher, não gera. Não gera. Ah, mas tem aqueles bebês que são in vitro. A semente tem que estar lá. A semente. E aonde essa semente ela é enxertada na minha vida, no altar da oração. Ninguém gera se não tiver uma vida de oração. Porque muita gente não gera mais porque não gosta de vida de oração. Porque muita gente não gera porque não ora. Gente, eu não sou contra. Por mais que você fique ouvindo mensagens positivistas, mensagens legais, mensagens daquele tipo, né? Para nós que somos mulheres. Você é poderosa, você é a leoa. Gente, isso levanta a nossa autoestima. E é, top das galáxias. Só que tem o seguinte, isso não leva ninguém a gerar. Se você não tiver uma vida de oração, não vai gerar, não tem como. Então Ana entende, para mim gerar, eu preciso ir para o altar da oração. Quando eu decido intimidade no altar, exatamente, Malzira, se não tiver intimidade no altar, não adianta, a gente não gera, tá? E aqui eu vejo algo lindo. Ana vai para o templo. A história se repete. Não foi Penina que mudou, foi Ana que mudou. Não foi o ambiente que mudou, foi Ana que mudou. Às vezes nós estamos esperando a Penina mudar para a gente gerar. Eu lamento lhe dizer, a Penina nunca vai mudar. Por quê? Porque enquanto você não gerar, o governo está na mão dela. Tá? Dói ouvir isso? Dói, mas é verdade. Tá? Ontem Deus falou isso comigo muito, mas muito profundo. Alessandra, quando que Deus liberou isso para você? Depois de uma oração de madrugada, depois de um longo período de oração de madrugada, Deus disse isso para mim. E como eu falei no início da live, eu não entendi onde usar isso. Eu entendi o princípio. E quando foi à noite, quando eu estava no devocional, o Senhor disse para mim, aqui entra a chave que eu te dei de madrugada. Então entenda uma coisa, a Penina nunca vai mudar enquanto você não gerar. Quem tira o governo da mão da Penina é você. E você só tira o governo da mão da Penina quando você gera. Ok? Comece a gerar em Deus.
Você está muito preocupado em guerrear contra a Penina. Ai, eu vou falar. Para. O que barra a Penina, o que tira o poder da Penina é você gerar. Quando você gera, a autoridade sai da mão da Penina e vem para a sua. Governos são dados para mulheres que geram. Ok? Então, o que eu vejo? Penina continuava a mesma, o governo ainda estava na mão dela. Ok? O que eu vejo? Eucana continuava o mesmo. Eucana não conseguia entender o desejo de Ana gerar, porque a instituição, ela não consegue entender. Eucana olha e diz para ela assim, mas eu não sou melhor do que 10 filhos, eu te dou tudo. A instituição sempre vai dizer isso para nós. Mas olha, você aqui tem você tem isso, você tem aquilo, você tem aquilo outro. Mas não, eu não quero aplausos, eu não quero holofotes, eu quero gerar. Gente, o que deixa legado não são os aplausos. O que deixa legado é aquilo que eu gero, é o fruto que eu gero, é aquilo que sai das minhas entranhas. Ok? E eu quero abrir um parênteses aqui, tá? Alguém vai dizer assim, mas existem senhoras que são mais quietas, senhoras que são, quando eu digo senhoras, daquela que está acima, tá? Líder, vamos dizer assim. Elas são mais quietas. Não, eu não estou falando daquela que fala muito, daquela que fala pouco, daquela que prega. Não, entenda uma coisa, gente. Gerar nunca teve a ver com pregar, tá? Gerar tem a ver com o quê? Dar à luz, tá? Gerar tem a ver com o quê? Trazer a existência. Gerar tem a ver com o quê? Sentir dores e gerar uma coisa nova. Isso é gerar. E é isso que me dá legitimidade para manter o governo. Tá bom? E Eucana, olha para ela, não precisa, mas ela queria. Ela quer gerar. Ela chegou um momento e diz, não, eu quero gerar. E vai ser agora. E quando eu decido ocupar o lugar de oração, eu deixo de estar sob a opressão imposta por terceiros. Então, ela decidiu. Então, ela sai de debaixo dessa opressão. Penina não vai mais me oprimir. Eucana não vai mais me limitar. E Eli também não vai mais me intimidar. Por quê? Porque a oração nos faz entrar numa nova dimensão. Nós somos livres da opressão. O que impede gente de gerar é opressão. Então entenda uma coisa, Deus não nos coloca debaixo de jugos opressores. Deus nos coloca em salas de parto rodeadas de parteira. Se tem alguém na tua vida que que traz jugo opressor, eu quero lhe dizer, não é uma parteira. Então se desvencilhe disso. E você só se desvencilha no altar da oração. Então ela vai para o lugar da oração. O lugar era o mesmo, mas Ana não era mais a mesma. Então não permita que o lugar lhe molde. Não. Era a mesma Penina, era a mesma a casa do Senhor, onde ela ficava triste, era tudo. Ela que não era a mesma, tá? A minha mudança, ela nasce de dentro para fora, não é de fora para dentro, ok? E aqui eu entendo o ápice da oração, quando ela se torna sacrificial. A genuína oração, ela não é a do receba, ela é a do dar. A genuína oração, ela não vai dizendo eu quero, ela vai dizendo eu dou. Mulheres que querem gerar, homens que querem gerar, uma igreja que gera, encontra no altar da oração não um lugar para suprir as suas carências, mas um lugar para devolver a Deus aquilo que o Senhor tem lhe dado. Pessoas que vão revolucionar o mundo não encontram no altar da oração um lugar para satisfazer os seus egos, mas um lugar de renúncia e de sacrifício. A Ana entendeu isso. Esse lugar é um lugar de renúncia. E Ana, ela está tão cansada, ela está tão aflita que não sai voz. E eu me lembro de um grande sábio que disse: é melhor uma oração sem palavras do que palavras sem oração. Ok? Grave isso. É muito melhor uma oração sem palavras do que palavras sem oração. Mas palavras... Não. Tem palavras que são meras palavras. Não é uma oração. A oração de Ana não tinha palavras, mas era uma oração.
E era uma oração sacrificial. Então, quando ela se apresenta diante de Deus, a primeira coisa, ela chama Deus de algo especial. Ela não diz Jeová Shalom, ela não diz assim Jeová Shammah, ela diz assim Senhor dos Exércitos. Isso era um título muito poderoso. Eles estavam dizendo Senhor da guerra, o Senhor que guerreia. O que ela estava dizendo aqui quando ela começa a orar? Esta batalha não é minha, é tua. Eu vou gerar, porque o Senhor está guerreando. Ela enxerga a Deus como um comandante. Como você enxerga a Deus? A maneira como você enxerga a Deus definirá se você gera ou não. E ela diz, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Senhor é o Deus que guerreia. E ela ora, ela diz assim, Senhor, se tu te lembrares de mim, e ela faz tanta questão que ela é redundante, ela diz, se tu te lembrares de mim e não te esqueceres. Olha, se quem lembra não esquece, mas ela fala exatamente isso, se tu te lembrares de mim e de mim não esquecer, o que vai acontecer? Ela diz, e tu me der um filho. Ela estava dizendo, quando tu lembra, Senhor, a gente gera. Senhor, que a tua lembrança esteja sobre mim, não para me colocar em altos lugares, mas gera, eu quero gerar. Eu quero gerar, eu não quero ter olhar sobre mim para outra coisa, eu quero gerar e eu quero gerar. E aí o que ela diz? Se eu gerar, Senhor, eu vou dar para ti. Eu gero para ti. Eu gero para ti, e eu gero para ti. Que coisa poderosa, que coisa poderosa. Altares de oração, pessoas que compreenderam uma vida de oração, elas não geram para elas geram para Deus. Você está compreendendo agora? A ponte que há entre gerar e governo, porque quem gera em Deus gera para Deus, e quando você gera para Deus, o governo é seu, a autoridade está sobre a sua vida. Ela olha, ela diz, se eu gerar eu te devolvo, eu vou gerar mas vai ser seu. Gere para Deus, gere para Deus, gere para Deus, não gere. Ela podia assim, se eu gerar eu vou esfregar na cara de Penina. Gente, quem sabe quem Deus chamou, quem sabe o que tem, quem sabe o que é em Deus, não precisa se preocupar com Penina. A gente gasta muito tempo falando de Penina e pouco tempo falando de Ana. Eu vejo que às vezes pregações sobre Ana falam mais sobre Penina do que Ana. Pelo amor de Deus, Penina só foi alguém que entrou lá. Por quê? Porque Ana deixou de gerar. Porque Ana deixou não, né? Porque Ana não gerou, não é? Então pare de falar. A gente... Olha, gente, de verdade, 80% das mensagens que eu ouço sobre Ana, a pessoa que menos aparece na história é Ana. É só Penina. Não, Ana não fala, eu vou gerar para esfregar na cara de Penina, diz, eu vou gerar para te dar. Para começar a dizer, olha, não quero nem saber de Penina. Não quero nem saber de Penina. Eu já entendi a chave. Quando eu gerar, o governo volta para minha mão. Isso é poderoso. Ela diz, eu vou gerar para ti. O que você gera é para Deus. Eu prego, é para Ele. Eu canto, é para Ele. Eu lidero, é para Ele. A questão não é simplesmente gerar, a questão é para quem que você gera. Tá bom? Então ela diz assim, eu vou gerar para ti. Era uma oração onde o ápice era dar. Nós verdadeiramente estamos imersas na oração quando nós entendemos esse princípio, colocar no altar, devolver para Ele. Coloque o que você gerou no altar, dê para Ele. A tua vida é dele, os teus dons são dele, o teu ministério é dele, a tua família é dele, é tudo dele. Se você não gerar para Deus, você não vai conseguir viver a profundidade do governo, a profundidade da autoridade. Ela entende que é dele, gera para ele, dê para ele, devolva a ele. Você está retendo demais, porque tua preocupação é o teu orgulho de mostrar para a Penina. Tira a Penina de cena. Tira a Penina de cena. Não foi Deus que tirou Penina de cena, foi Ana que tirou Penina de cena. Ela entendeu, não, meu negócio não é Ana, altar é lugar de devolver. Uma oração sem pressa. E agora eu vou terminar, tá? Ana, ela demora, diz, e perseverando. Algumas traduções vai dizer, demorando-se ela em orar. Interessante que ela não falava palavra nenhuma, mas ela demorava.
Não tenha pressa. Não se apresse. Nós não conseguimos desenvolver uma vida de oração porque somos muito apressados no altar da oração. Temos paciência de fazer tantas coisas, mas não conseguimos gerar. Gente, gerar demora. São raras as pessoas que, na verdade, vão gerar e dizem, olha, escorregou, já nasceu. Partos demoram. E se eles não demoram no momento do gerar, eles demoram no processo. Ok? Então não se apresse em sair do altar da oração. Tenha tempo ali. Quando eu leio, parece que a oração dela é tão rapidinha, não é? Mas ela demora. Eu imagino que em cada tópico ali ela vai parando. Senhor, não te esqueças de mim. Tua palavra diz, Senhor, que tu não se esquece. Lembra, Senhor, de mim. Tua palavra diz que na ira, Senhor, tu lembra da misericórdia. Senhor, me dá um filho, Pai. Me dá um filho como o Senhor deu para as minhas antepassadas, Senhor. Eu imagino isso, uma oração. Quando oramos, somos forjados. A oração forja o nosso caráter. Quando você vê lá no capítulo, nos primeiros versículos do capítulo 1, você encontra uma Ana muito sensível. Você encontra uma Ana muito vulnerável. Você encontra uma Ana que o olhar da Penina, as palavras da Penina já desestimulam. Ela não quer comer, ela fica deprimida. Mas quando eu vejo agora, Ana, depois da oração, eu vejo uma Ana forte. A oração forja, a oração nos fortalece. Como você diz isso? Quando ela demora em orar, Eli começa a ver que a boca dela só mexe, não sai palavras, porque ela não estava preocupada em atrair atenção, ela estava preocupada em entrar na sala do trono. E o que acontece? Eli chega nela e já fala assim, você está bêbada? Até quando você está bêbada? Gente, se ela ainda fosse... Tá travando para você... Vanessa, eu acho que é para você aí, porque aqui ninguém falou nada. E aqui também não tá aparecendo para mim nada, tipo assim, sinal fraco, coisas dessa natureza. Tá bom? Gente, se tiver mais gente que a live tá travando, me manda aqui, tá bom? Mas eu acho que é a sua. Eu acho, tá bom? Aqui, ó, a Eliane tá falando pra você sair e entrar de novo. Tá bom? E aqui o que eu vejo? Ana... ela muda. Gente, se fosse no primeiro momento de Ana que o sacerdote olhasse para ela e disse, você tá bêbada? Ela ia fazer o que ela fazia com Penina, chorava. Mas a oração nos forja, a oração nos torna forte. Ela olha para Eli e diz, não, meu Senhor. Sabe o que ela tá dizendo? Você tá me chamando de bêbada. Você tá falando que... Vanessa, acho que é aí mesmo. Estão falando aqui que tá tudo... Tá bom o sinal. Ela olha e fala assim, você está falando coisas que não é verdade, mas eu ainda te considero como meu líder, como meu Senhor. E aí, segundo, ela abre o coração, ela diz assim, olha, eu tô angustiada, eu só quero gerar. Se ela fosse no outro momento, eu não tenho que falar nada para você. Mas a oração forja. A oração, gente, muda o nosso caráter. A oração não muda só a nossa situação. A oração muda nós. Primeiro nós precisamos ser mudados. E depois o nosso ventre se torna fértil. Primeiro Deus me muda, depois eu gero. Primeiro o meu caráter é mudado, depois eu gero. Primeiro a minha natureza, ela é domada, porque a natureza é natureza, mas ela é domada, e então eu gero, e aqui a gente percebe que isso acontece. Ana não é mais a mulher sensível e, entre parênteses, dodói. Ana se tornou forte e resiliente. Quando o sacerdote a confronta, você vê, ela abaixa para uma serva, ela abaixa para uma serva, mas para o sacerdote, que ela tinha que enfiar a cabeça e falar assim, ó vida, ela consegue olhar, se humilhar, mas ao mesmo tempo dizer a verdade do seu coração. Aquilo não a afeta mais. E então Eli olha para ela e diz, Deus conceda a tua petição. E a Bíblia diz, e ela foi, comeu e bebeu. Isso não é interessante? Por quê? Porque nós vamos ler antes que ela não comia e não bebia. Aquele lugar era um lugar onde ela não queria comer, ela não queria beber. Mas depois da oração, depois da palavra liberada, ela come e bebe. O lugar onde você só chora, você vai comer e vai beber. E o que vai fazer isso? Uma palavra motivadora? Não, uma vida de oração. E a Bíblia diz, e o seu semblante não era mais triste. Ana volta para sua casa. A Bíblia diz que Eucana conhece a Ana e agora ela gera. E o que ela gera, Alessandra? Uma voz profética que revoluciona a história de Israel. E o que ela gera, Alessandra? Ela não gera para ela gera para toda uma nação. O governo volta para a mão de Ana. E Ana agora, me permita ser ousada,
ela não é mais só um ícone dentro da casa dela, ela se torna um ícone para uma nação inteira. A nação de Israel até hoje respeita Ana. Ana não sai mais da história. Penina, mas Ana não. O governo volta. Quem gera tem o governo. Quem gera deixa legado. Quem gera. Ana agora, ela se torna uma mulher extraordinária, porque ela não gerou para ela gerou para Deus, e Deus colocou na nação uma voz profética. Ana orou sem palavras, mas o que ela gera tem uma voz estrondosa que levanta reis, tira reis, é um divisor, um homem que tinha sobre si os 3 ministérios. Ele era um sacerdote, ele era um profeta e ele era um juiz. Você está entendendo? Que coisa linda, verdade. Precisamos pedir a mudança em nossa vida para podermos começar a gerar. Exatamente, Cris, exatamente. Primeiro há uma mudança na minha vida e depois eu gero. Às vezes o que está impedindo a gente gerar é porque a gente não consegue ver essa mudança. A gente precisa viver a mudança que traz cura. Ana precisava de cura. Ana estava vivendo sempre o quê? Se sentindo deprimida. Mas quando ela entra no altar da oração, isso muda, tá? As feridas precisam ser curadas para que a gente gere. Ninguém gera enquanto está cheio de ferida. Você tem que ser curado. Você só é curado dessas feridas aonde? No altar da oração. Ok? Então, e o que eu vejo aqui encerrando? Ana, ela fica 3 anos com esse garoto. Ela fica 3 anos inserindo princípios, ela fica 3 anos amamentando, ela fica 3 anos dando crescimento e depois ela entrega. Então, que nesta manhã você compreenda esta verdade. Você compreenda esse princípio absoluto. Só gera no altar da oração. Gerar não é uma opção. Gerar é uma necessidade de quem quer ter autoridade. Se eu não gerar, eu não tenho governo. E eu sei que talvez você fique triste com essa palavra, gente. E essa palavra não é uma palavra que eu estou dizendo assim, é pro fulano, é pro ciclano, é um princípio. É um princípio. Eu não sou líder, tá? Eu não sou líder, eu sou serva. Mas uma suposição. Se eu fosse, sei lá, qualquer coisa aí, gente, se eu não gerar, alguém vai gerar. E quem gera tem o direito do governo. Isso é um princípio. Princípios não dá pra gente mudar. Em nome de Jesus. Alessandra, mas não consigo gerar, Alessandra. Eu já apanhei, já sofri. Vá para o altar da oração. O altar da oração, o secreto, vai gerar cura. Vai trazer cura para a tua vida. Vai trazer cura. E o que, glória a Deus, Jane, fico feliz que essa palavra foi fundamental para a sua vida. Glória a Deus. O secreto vai gerar cura e vai te habilitar a gerar. Para de ficar embalando o filho dos outros. Para. Porque no final, sempre será o filho da Penina e nunca o seu. Para de dar nomes a coisas que não são suas. Gera. Gera. Quem gera tem autoridade sobre aquilo que gerou. Amém? E aprenda uma coisa. A oração pode não ter palavras, mas ela tem que ser uma oração. É melhor uma oração sem palavras do que palavras sem oração. Ana foi revolucionária. E outra coisa, tira os óculos de Penina. Penina só entra porque a gente abre a porta. Tá bom? Tira o foco. Ana não perdeu tempo de orar por Penina. Ana não perdeu. Amém, pastor Paulo Martins? Ana não perdeu tempo. Você não vê nenhum momento na oração dela. Senhor, e olha, me dá um filho porque Penina. Para de gastar tempo orando por Penina. Ora para gerar. Ah, Deus, porque o fulano. Você fala mais o nome do teu perseguidor na tua oração do que o nome do filho. Exatamente, Tati. Vai sair do útero, Samuel. Vai sair das nossas entranhas. Tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. E agora é a hora do nosso clamor. Eu nem sei quanto tempo demora no Instagram. Daqui a pouco o Instagram corta e a gente tá aqui. E eu quero que você entenda que esse princípio que Deus lançou
ele não é um ataque para um ou para outro, uma indireta para um ou para outro. Não, ele não é. De verdade, tá? Ele é um princípio. Se você viver esse princípio, tudo na sua vida vai mudar. Tudo. Você é líder do Ministério Infantil? Sou, Alessandra, eu sou líder do Ministério Infantil. Gera. Se você não gerar, o governo vai para outra. Você vai ficar com o cargo, mas não com a autoridade. Você é líder do Ministério de Jovens? Gera. Se você não gerar, o governo vai para outro. Você é líder do Ministério de Mulheres lá da tua igreja, da tua cidade? Gera. Se você não gerar, o governo vai para outro. Você fica com cargo, mas não fica com governo. Você fica com cargo, mas você não fica com autoridade. Você fica com a posição, mas o governo não é seu. Sara, para ter o governo de volta, precisou gerar. Ana precisou gerar. Tá bom? Ai, Alessandra, então, como eu não sou nenhuma líder, eu não vou gerar. Gente, você é uma parteira. De verdade, eu amo ser parteira. Eu amo ser uma Cifrá e uma Puá. Eu amo ajudar. Eu quero ser uma Débora, não a Débora lá do juiz. Eu quero ser a Débora parteira que Rebeca casa e leva ela com Rebeca. A Débora que é a ama de Rebeca e se torna a ama de Isaac. Eu quero atravessar gerações ajudando as minhas senhoras, ajudando as minhas líderes a gerar. Eu quero, porque eu entendo que o governo está na mão delas e eu estou ali só para ajudá-las a gerar. Só que eu vou continuar. Se elas gerarem, eu faço história. Se elas gerarem, eu faço história com elas. A Débora, ama de Rebeca, seria simplesmente só uma amazinha. Só que não, quando ela ajuda a sua senhora a gerar, ela entra para a história. Cifrá e Puá seriam só mais umas parteirinhas, mas quando elas ajudam mulheres grandes em Deus gerar, elas entram para a história. Pelo amor de Deus, não brigue pelo governo, entenda quem você é. Se Deus deu o governo para a mulher do seu pastor, o governo é dela. Ela tem que gerar, tá? E você é o quê? Parteira, ajuda. Eu faço café na EBD e ajudo em todos os departamentos da igreja. Amo o que faço. Exatamente, Dri. Isso é ser parteira. Quem é a líder lá, o coordenador da EBD, ele é o quê? Quem mantém o governo, não é? Mas você é a parteira que ajuda a nascer. E é isso, gente. É assim que funciona. Eu sou parteira. Eu amo ser parteira, gente. Eu amo ser parteira. Mas não queira ser parteira se você é a dona da casa. Parteira é pra mim. Você tem que gerar, porque o governo tá na tua mão. Tá bom? Vamos levantar o clamor agora? Vamos orar? Vamos orar, amém? A hora do nosso clamor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesse momento eu quero te louvar. Eu quero te louvar por esta palavra, eu quero te louvar por esta chave destravadora. Eu quero louvar-te, Senhor amado, porque eu entendo que no altar da oração eu gero. E quando eu gero, Senhor, a autoridade, Senhor, ela volta, ela está sobre a minha vida. Oh, meu Pai, eu clamo agora por tantos homens e mulheres, Senhor, meu Deus, que meu Pai amado não tem conseguido gerar. Senhor meu Deus, e isso tem, Senhor amado, o desabilitado na autoridade, mas nesta manhã vai de encontro, vai restaurando, nesta manhã vai movendo. Oh meu Deus, meu Pai, nós queremos ser transformados e só somos transformados no altar da oração. Foi assim que aconteceu com Ana, Senhor, foi no altar da oração, no altar da oração. Oh, no altar da oração ela foi mudada, e quando ela foi mudada, Senhor, ela
estava habilitada a gerar. Meu Deus querido, às vezes nós estamos invertendo as prioridades, nós queremos gerar sem ser transformadas, está sendo frustrante, mas hoje nos leva ao altar da oração e faz-nos entender o que é o altar da oração. O altar da oração é lugar de entrega, o altar da oração é lugar de renúncia, o altar da oração, Senhor, é o lugar onde eu recebo para dar, onde eu gero e dou. Oh, meu Pai, se não entendermos o princípio sacrificial da oração, não conseguiremos viver a autoridade, Senhor amado, de pessoas que geram em Deus. Senhor, nós estamos nesta manhã declarando, Pai, que não iremos substituir, ó Pai querido, o filho, o fruto, pelo Senhor mimos. Não, Senhor, os mimos são passageiros, mas o que geramos deixa legado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai levantando essa mulher, Pai, que está tão preocupada com a Penina. Hoje nós vamos tirar a Penina de cena, não porque vamos brigar, mas porque vamos entender o princípio, Deus, porque, Senhor amado, vamos compreender, ó Pai, que, Senhor, sem força nenhuma, sem necessidade de briga alguma, a Penina sai de cena quando eu decido gerar. Oh Deus, 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 nós declaramos que até hoje, Senhor, até hoje nós, no Senhor amado, embaraçamos com a Penina. Até hoje nós, Senhor, nos vendemos, Senhor, aos presentes de Eucana, mas hoje, Senhor, a Penina não vai mais nos embaraçar e não nos venderemos mais, Senhor, aos presentes de Eucana da instituição. Estamos dispostas a gerar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E Senhor, meu Pai, Deus, ajuda-me a entender também, Pai, a minha condição de parteira. Ajuda-me a entender que ser parteira não é demérito. Oh Deus, ajuda-me a entender, Senhor, que parteiras atravessam gerações. Eu quero ser, Senhor, meu Pai, uma Débora. A Débora, ama de Rebeca, parteira, Senhor, meu Pai, de Isaac. Eu quero ser, Senhor, a Débora que atravessa gerações como uma parteira, como uma ama. Em nome de Jesus, Senhor, tira, Deus, esse espírito demoníaco que tem entrado nas nossas igrejas, onde todo mundo quer ser senhora e ninguém quer ser parteira, e ninguém consegue entender, Pai, que, meu Deus querido, vidas, projetos, Senhor, meu Pai, planos só vêm à existência porque existem parteiras. Ajuda-nos, Senhor, a ser grata em ser uma parteira. Ajuda-me, Senhor amado, meu Deus querido, a ajudar outras a gerar. Pai, a parteira não gera, mas ajuda outras. Deus, esse é o espírito que o Senhor quer colocar no nosso coração. Um espírito que me ajude, Senhor, a levar outras a gerar. Um espírito que me ajude, Senhor amado, a segurar na mão de quem gera. Um espírito, Senhor, que me leve, ó Deus, a lançar palavras, Senhor, de proféticas, de força, de meu Pai amado, de meu Pai querido, restauração para aquela que gera, em nome de Jesus, que esta palavra entre no nosso coração, que compreendamos que só entenderemos estas verdades, só seremos transformadas no altar da oração, e isso é decisão, Senhor, e isso é decisão. Só vai para o altar da oração quem decide gerar. Me ajuda a compreender que não gero para mim, gero para Ti, Senhor. Quantas pessoas estão retendo para si aquilo que geraram, e, Senhor, isso está trazendo frustração. Ajuda essas pessoas a liberar, o dom não é meu, o talento não é meu, Senhor, e nem o filho é meu. Pai, eu tenho que arremessar, eu tenho que liberar para que, Senhor, o propósito seja cumprido. Nós Te louvamos por esta manhã poderosa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Que manhã poderosa, gente. Que manhã. Não pegue essa live e olha assim, não, isso aqui serviu para fulano, isso aqui serviu para mim. Eu quero gerar. Porque o governo só está na mão de quem gera. Tá bom? Não culpe a Penina. Pergunte primeiro se não foi você que abriu a porta para a Penina entrar. Penina só manda na casa quando Ana não gera. O governo só fica na mão da Penina quando a Ana não gera. Tá bom? Quer ver a Penina sair da história? Gera.
Gere em Deus. E aonde que eu gero, Alessandra? No altar da oração. Que Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus. E amanhã continuamos aqui no nosso devocional sobre oração. Deus abençoe pastor Paulo Martins, Deus abençoe e o Dirley, Deus abençoe Celina, Deus abençoe Tati. Como foi bom ter vocês aqui conosco. E olha, compartilhe essa live. Amém, pastor Paulo. Deus abençoe. Compartilhe, tá bom? Compartilhe, mande para outros. Mande, tá bom? Mande para outros. Não mande para beliscar, mas mande para dizer, olha, mande para a esposa do seu pastor, para sua líder, diz, olha, o governo está na tua mão e eu quero ser a parteira. Eu quero te ajudar a gerar. Tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor. Deus abençoe, Jane. Beijo, até amanhã, 7h15 da manhã, estaremos aqui novamente. Um grande abraço e um dia de bênção e de vitória para sua vida. A paz do Senhor.